O fim da era do petrodólar. Neste momento, os Estados Unidos estão em alerta, pois a guerra de Donald Trump contra o Irã pode levar a uma catástrofe de longo prazo para a economia americana. Ou seja, o dólar, como moeda mundial, pode perder muito de sua posição. A questão é que o próprio conceito de petrodólar surgiu no Oriente Médio na década de 70, quando os Estados Unidos e as monarquias do Golfo Pérsico concordaram que o petróleo delas seria negociado apenas em dólares americanos. Esse termo indica que o comércio de petróleo no mercado mundial é realizado em dólares. Bilhões e bilhões de dólares são gastos todos os dias ao redor do mundo. Mas os resultados da guerra contra o Irã podem mudar muito a situação, e isso vai abalar o dólar americano. Por isso, vamos entender isso melhor, para não sermos como os russos, que fazem esse tipo de declaração sem entender realmente o que está por trás de suas palavras sobre a possível queda do dólar americano. Mas aqui, com certeza, há algo para discutir. Meu nome é Alexei Pet e vamos discutir juntos. Antes do episódio, peço que apoiem o canal no YouTube. Isso pode ser feito financeiramente através de doações, patrocínio ou assinatura paga. Pelos links e dados na descrição deste vídeo, você encontra todas as plataformas onde pode fazer isso. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Inscreva-se no meu canal do Telegram Peixe News, o link está na descrição do vídeo. Então, o destino de um conceito como petrodólar está por um fio em meio ao choque energético causado pela guerra dos Estados Unidos contra o Irã. Mas antes, vamos definir juntos como e quando surgiu o conceito de petrodólar e por que ele é tão importante. O conceito de petrodólar não é apenas um termo econômico, é o fundamento sobre o qual se sustenta a dominação financeira americana em todo o mundo nos últimos 50 anos. Resumindo, é um sistema em que o petróleo no mercado mundial é vendido exclusivamente em dólares americanos, e o excedente dessa receita retorna de volta para a economia dos Estados Unidos. O esquema foi criado na década de 1970. Até 1971 vigorava o chamado sistema de Bretton Woods. Ou seja, o dólar americano era atrelado ao ouro e todas as outras moedas eram atreladas ao dólar americano. Ou seja, o dólar americano tinha uma base, que era a reserva de ouro. Mas devido aos enormes gastos com a guerra do Vietnã e com programas internos nos Estados Unidos, passou a haver mais dólares de papel do que ouro físico nos cofres. Ficou claro que uma parte dos dólares americanos não era respaldada por aquele ouro. E então, em 1971, o então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, toma uma decisão simplesmente surpreendente e cancela a ligação do dólar americano ao ouro. E então o dólar se tornou fiduciário, ou seja, desvinculado. Já 2 anos depois, o Oriente Médio foi abalado pela guerra do Yom Kippur entre Israel e os países árabes. Em resposta ao apoio dos Estados Unidos a Israel, os países do cartel da OPEP impuseram um embargo ao fornecimento de petróleo e, consequentemente, os preços do petróleo dispararam, e isso foi muito perigoso para a economia americana. Washington precisava de alguma forma salvar seu dólar e garantir a estabilidade no fornecimento de energia. Por isso, em 1974, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger, e o ministro das Finanças, William Simon, foram para a Arábia Saudita. Foi então que os Estados Unidos estabeleceram uma base super vantajosa. A Arábia Saudita, como líder do cartel da OPEP, compromete-se a vender seu petróleo apenas por dólares americanos. E os Estados Unidos garantem proteção militar total, fornecimento de armas modernas e a preservação da dinastia governante, ou seja, a proteção da própria dinastia. Já no ano seguinte, ou seja, em 1975, os outros países da OPEP seguiram o exemplo da Arábia Saudita. O que aconteceu no final? Esse sistema criou uma demanda artificial, mas colossal, por dólares americanos em todo o mundo. Depois de 1974, qualquer país, Alemanha, Japão, China, não importa, qualquer país do mundo. Para comprar petróleo, era preciso primeiro comprar dólares americanos, com os quais comprariam esse petróleo. Porque nenhum país simplesmente venderia petróleo a você em troca de outra moeda. E sendo assim, os Estados Unidos ganharam a possibilidade de imprimir sua moeda em grandes quantidades sem risco de hiperinflação. Por quê? Simplesmente porque todo o mercado mundial a absorvia. Foi assim até hoje.
O mercado de petróleo cria uma demanda constante, garantida e global por dólares americanos. Consequentemente, o dólar ocupa uma posição bastante dominante. Mas agora existem vários riscos. Atualmente, o Irã vende petróleo a preços expressos não em moeda americana, mas em moeda chinesa, o yuan. E se as sanções forem suspensas, ele pode começar a vender ainda mais do seu petróleo, cujos preços não são cotados em dólares. Ou seja, pela primeira vez nos últimos 50 anos, surge uma situação em que, para comprar petróleo, você não precisa necessariamente comprar dólares americanos. E até hoje sempre foi assim. Além disso, o Irã também busca implementar uma taxa para a passagem pelo Estreito de Hormuz. E há rumores de que a taxa para a passagem de petroleiros e outros navios será cobrada em yuans ou criptomoedas. E a introdução de uma taxa de passagem que não seja cobrada em dólares representaria uma ameaça ao sistema do petrodólar. E se oferecem a opção de pagar pela passagem do navio em criptomoeda, talvez valha a pena vender parte do próprio petróleo já em criptomoeda, para não gastar com taxas de câmbio. E tudo isso são consequências da guerra iniciada por Donald Trump. Reconheço que economistas alertaram sobre isso há tempos, mas até agora o dólar ainda lidera o mercado de petróleo e a economia. Ninguém disse que tudo mudará de repente, estou apenas descrevendo uma situação possível. Por outro lado, o Irã pode agir de forma diferente. E talvez agora o Irã até esteja tentando cobrar uma taxa pela passagem de petroleiros pelo Estreito de Hormuz, simplesmente para conseguir mais dólares em espécie, de verdade. Porque, caso contrário, ele não tem acesso a essa moeda. Bem, de qualquer forma, este é realmente um momento decisivo para a ordem do dólar, ou para o próprio petrodólar. O que está acontecendo agora tem um significado muito maior. Isso realmente pode levar a mudanças em larga escala na economia mundial. O que Donald Trump faz nesse período? E Trump está nervoso. O presidente dos Estados Unidos fez um aviso severo a Teherã. O motivo foram as notícias de que o Irã começou a cobrar taxas dos petroleiros pela passagem pelo Estreito de Hormuz. Trump declarou, cito, há relatos de que o Irã está cobrando taxas dos petroleiros que passam pelo Estreito de Hormuz. Seria melhor que isso não acontecesse. E se for assim, seria melhor que eles parassem imediatamente. Portanto, quando vocês ouvirem Donald Trump ou seus apoiadores dizendo que os Estados Unidos supostamente não têm nenhum interesse em manter o Estreito de Hormuz aberto, eles não perdem nada com o fechamento, e os europeus deveriam enviar seus navios de guerra, pois são eles que precisam desbloquear o Estreito de Hormuz. Trump pode simplesmente não agir, pois para os Estados Unidos a abertura do Estreito de Hormuz não importa. Então, ao ouvirem isso, lembrem-se. Isso é uma mentira descarada. Eles contam com o fato de que você simplesmente não sabe como exatamente foi construída essa estrutura do petrodólar. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso financeiramente, com qualquer tipo de doação, assinatura paga ou patrocínio no YouTube. Todos os links e instruções estão na descrição do vídeo. Em apoiar o canal de Alexei Pitti, escolha o formato mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. É isso. Cuidem-se. Tchau a todos.